Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, ative o sino de notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal, e curta e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para você levar a palavra de Deus para outras pessoas e abençoar a vida delas, assim como você está sendo abençoado com esses vídeos. Hoje eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Eu vou começar a ler a partir do versículo 6 e depois a gente vai fazer uma observação, uma análise a respeito do que esse texto pode ensinar para a nossa vida. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse pedacinho do texto está falando quando Deus manda o profeta Samuel até a casa de Jessé, que era um homem, porque dentre os filhos do Jessé, Deus tinha escolhido um homem para ser o rei de Israel. Deus, ele queria destronar o rei Saul, porque ele estava cometendo pecados contra Deus e Deus não tinha mais vontade nenhuma que o Saul fosse rei do povo dele. Então ele vai mandar o profeta até a casa de Jessé, porque ele tinha filhos, ele tinha 8 filhos, e um desses filhos Deus já tinha escolhido para ser o novo rei de Israel. Então o profeta vai até lá, obedecendo a ordem de Deus. Assim que ele entra na casa, a gente vê lá no versículo 6 que o Samuel ele vai se basear naquilo que ele vê. Eu vou ler novamente para você prestar atenção. Versículo 6, ele vai dizer assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O profeta se deixou levar por aquilo que ele estava vendo. Provavelmente o rapaz ele era alto, forte, tinha um bom porte, e nós vamos ver o que Deus vai responder para o profeta. Lá no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus ali está deixando claro ali para o seu profeta que Deus ele não tem a mesma visão que nós. Nós buscamos aquilo que está aos nossos olhos do lado externo, aquilo que parece mais bonito, mais atraente, mais talvez mais caro, e a gente escolhe aquilo ali, seja um objeto, ou seja uma pessoa, ou seja lá o que for. A gente se baseia bastante naquilo que a gente vê por fora, mas Deus ele deixa claro ali para o profeta que ele não vê como nós, ele vê o que tem por dentro da pessoa. E por mais que lá no versículo, se eu não me engano, no versículo 12, lá no versículo 12, olha o que vai falar, mas para a gente poder compreender direito.
para a gente não achar que está tendo uma contradição aí no texto, tá? Versículo 12 vai falar assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois esse é ele. A gente precisa entender uma coisa aqui. Por mais que o texto vá falar que o Davi ele tinha uma boa aparência, que ele era ruivo, e aí logo em seguida Deus ele vai falar para o profeta Samuel: unge, porque é esse o meu escolhido. A gente precisa entender que Deus ele não se contradiz. Quando ele fala lá no versículo 7 que ele não olha o que tem por fora das pessoas, ele olha o coração, e lá no versículo 12 o texto vai dizer que o Davi ele tinha uma boa aparência, e logo depois Deus manda que o profeta unja o Davi como rei. A gente precisa entender o seguinte: Deus estava escolhendo Davi pelo que Deus via dentro do Davi. Daqui a pouco eu vou ler um outro versículo de um outro livro que a gente vai compreender isso melhor. Deus ele escolheu Davi porque Deus sabia como Davi era por dentro. O fato de Davi ter um cabelo ruivo, dele ter belos olhos, uma boa aparência, isso não contribuiu para que Deus o escolhesse. É importante que a gente ressalte isso para não parecer que o texto está entrando em contradição. O texto apenas ele traz uma característica física do Davi, mas deixa claro, de acordo com as palavras que saíram da boca de Deus, que Deus ele está muito mais interessado naquilo que a pessoa tem no seu coração do que na fisionomia física dela, na sua aparência. Então quer dizer que a gente não precisa se importar com a nossa aparência física, apenas com o nosso coração, com as nossas atitudes? Não é bem assim. A gente sabe que uma das formas de alimentar a nossa autoestima, alimentar o nosso amor próprio, é cuidando da nossa aparência física também. Isso nos causa bem-estar, isso gera alegria, felicidade, isso gera mais autoconfiança, autoestima. É importante cuidar da sua aparência física também, mas não é para Deus o principal, não é o que vem antes. Então a gente vai ver lá no livro de Atos, no capítulo 13, que está no versículo 22, a gente vai ver o que o texto vai falar a respeito do Davi. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, ao qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus falou que o Davi era um homem segundo o coração dele mesmo, segundo o coração de Deus, e que Davi faria toda a vontade de Deus. Então a gente consegue compreender o porquê Deus escolheu, dentre todos aqueles filhos e dentre todos os homens que tinham ali no povo, porque Deus escolheu exatamente o Davi, porque Deus via o que tinha no coração do Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, que faria a vontade de Deus. Voltando lá no livro de 1 Samuel, mas agora lá no capítulo 17, nós vemos o tão conhecido ali embate entre o Davi e o gigante Golias. O que esse texto nos mostra é que todos os homens de Israel estavam com medo de enfrentar o Golias. O Golias ficou durante dias e dias afrontando os israelitas e afrontando o nome do Deus de Israel. O Davi foi o único, e ele não era soldado naquele momento. Os irmãos dele sim estavam em campo de batalha, mas até então o Davi ele ainda não era soldado. Mas o Davi foi o único dentre os homens do seu povo que teve coragem e se ofereceu ao então rei Saul para ir lá e derrotar o gigante, e foi o que ele fez. E ele vai falar algo muito interessante pro Golias. Ele vai falar: você está vindo até mim com paus, mas eu vou até você em nome do Senhor de Israel, a quem você tem afrontado. Então o Davi ali, ele agiu de uma maneira que agrada a Deus. Ele foi corajoso, ele não se deixou levar pelo medo, ele colocou a confiança dele em Deus
Ele não colocou a confiança dele na sua própria força, ele colocou a confiança nele em Deus. Ele sabia que ele estava indo lá para honrar o nome de Deus, para punir aquele filisteu que estava afrontando o Deus de Israel e estava trazendo opróbrio para o seu povo. Ele estava ridicularizando os homens de Israel. Então, o Davi ali, ele mostrou de fato que é um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem corajoso. E Deus, ele nos deu o espírito de ousadia, de coragem. Deus, ele deseja que nós sejamos corajosos e não medrosos, não covardes. Davi, ele mesmo diz que matou um urso e matou um leão para defender o rebanho dele. E ele foi lá e matou o gigante. E degolou o gigante. Ou seja, de todos os homens de Israel, ele mostrou ali a coragem que ele tinha no coração, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que esses textos nos trazem de reflexão é que, por mais que seja importante para a nossa autoestima, para o nosso amor próprio, cuidar da nossa aparência exterior, para Deus, o mais importante sempre será aquilo que nós temos no nosso coração. Então, antes de nós buscarmos trazer benefícios para a nossa aparência exterior, nós primeiro precisamos embelezar o nosso coração. Tirar tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que desagrada a Deus. Tirar inveja, tirar mentira, tirar rancor, tirar ódio, tirar todo tipo de sentimentos que Deus ele desaprova, todo tipo de sentimento que traz feiura para o nosso coração. E aí sim, depois que a gente cuida daquilo que está por dentro, aí sim a gente cuida do que está por fora, porque a gente precisa saber priorizar o que vem primeiro, o que é mais importante. E Deus ele deixou claro que ele não vê como nós vemos. O ser humano está muito preocupado com aquilo que ele vê por fora, aquilo que ele considera bonito, que ele considera belo, que ele considera mais atraente, principalmente nos dias de hoje, que a aparência física ela é algo tão cobrado, seja em mulheres, seja em homens, até mesmo em crianças. A aparência física hoje em dia é algo que é muito cobrado e muito disputado entre as pessoas. Mas Deus ele deixa claro que em primeiro lugar ele olha o que a pessoa tem no coração. Foi por isso que ele escolheu Davi, porque ele sabia o que tinha dentro do coração do Davi. Então, que essa passagem fique de reflexão para nós. Em primeiro lugar, vamos buscar o nosso coração, deixar o nosso coração mais belo, e aí depois sim a gente busca embelezar o nosso exterior também, para alimentar também a nossa autoestima e alimentar o nosso amor próprio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, curta os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal também. Se Deus permitir, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.